Então, essa ideia, esse estigma que se tem sobre aquele que nasceu fora da cidade, ele é muito forte. E ele é tão forte que ele apareceu dentro do próprio grupo. Do próprio grupo do Ronildo, do Guerra, do Pierre. Quando o debate estava muito acalorado, muito exaltado, e aí você tinha um enfrentamento entre o Guerra e o Pierre. Nesse debate, a grande parte do eleitorado do Guerra argumentava isso também. O fato de você não ser o natural da cidade. E aí a pergunta que eu faço é como é que vocês superaram isso? Porque isso aí, eu gosto do jogo, né? E como é que nesse jogo você foi superando isso? E daqui a pouquinho eu passo para Pierre. Como é que foi esse entendimento? E o papel do Ronildo de mediador desse processo? Eu queria primeiro voltar um pouco e falar dessa questão, que é uma narrativa que tenta se construir, mas que a própria população de Penalva dá o claro recado, né, da forma que pensa. Por exemplo, a gente teve em eleições antigas, né, Zé Gonçalves eleito, que não era de Penalva, mas foi um bom prefeito. Eleições mais recentes agora, a gente teve a vereadora mais votada do nosso município, a Luana da Colônia, que não é de Penalva, mas ela tinha um perfil político muito forte, um perfil político que as pessoas se identificam, né? Então, assim, Penalva dá um claro recado que o fato de ser ou de não ser penalvense não é o que ela pesa na hora da votação. Você pode até me ajudar, conhece mais, é um historiador político. Quando o Bonifácio perdeu a eleição, que eu não atrelo a derrota de Bonifácio ao fato de não ser penalvense, fique muito claro isso, né? Mas quando ele perdeu a eleição, você sabe a diferença de votos que foi? 500 e poucos 500 e poucos votos. Nas últimas 2 eleições que Edmilson perdeu, o nosso ex-prefeito, você sabe a diferença que Edmilson perdeu? Mais de 2.000. Mais de 2.000. Então, que político Penalva rejeita? O que não nasce em Penalva ou aquele que não tem um perfil político que se identifica com o povo? A resposta está aí, a própria população te responde isso nas urnas, né? Então, assim, eu sou muito seguro quanto a isso, de que a gente tem perfil e de que a gente vai vencer as eleições aqui em Penalva, né? O processo de escolha interna do grupo, a gente fez de forma muito natural, né? Eu nunca nem pensei em ser político, de fato, nunca nem passava na minha cabeça, mas eu já residia aqui em Penalva desde 2017, né? Inicialmente a gente tinha 5 pré-candidatos no grupo, Pierre, o vereador Nonato, o vereador Vinícius, a vereadora Luana, né, o nosso vice-prefeito, que eu tenho uma grande estima, Careca da Cultura. Foi pedreira para superar tudo isso, né? E foi até hoje. A eleição é sempre pedreira, é uma guerra, né? Então, assim, a gente, de forma muito natural, foi construindo amigos, foi falando da possibilidade de ser candidato, né? Eu nunca tive uma conversa com o Ronildo ou pedi uma orientação, eu apenas perguntei para ele se eu poderia fazer e tentar viabilizar o meu nome, só, mais nada, né? E aí a gente tentou levar um projeto, eu lembro como se fosse hoje, no início eu tinha 3, 4 amigos com quem dividia ali as oportunidades, a forma de agir, como a gente poderia fazer levantar um nome como pré-candidato. E hoje, quando eu olho para trás, Gonçalo, que eu vejo que não só são 3 mais 4 amigos, a gente olha e vê que tem um exército que acredita no teu nome, que acredita no teu potencial e que acredita que tu realmente pode ser o candidato de sucessão de Ronildo. E olha que eu estou te falando de um dos melhores prefeitos que essa cidade já teve. Você dá um orgulho de olhar para trás e ver que tu construiu não só amizade, tu construiu um ideal e tu tem um exército que vai levar o nosso nome às casas de Penalva. Então, hoje não é o nome de Guerra, não é o nome de Pierre. Eu sou liderando a chapa, Pierre é o nosso vice, mas a gente leva também o nome de Luana, o nome de Nonato, o nome de Vinícius, de Tita. A gente representa um grupo político que é muito forte nessa cidade. Há quem não concorde, mas tem que respeitar que é um grupo político muito forte e que vem sempre para vencer as eleições. Perfeito, perfeito. E assim, que justiça seja feita, né? Você não está chegando para ser candidato, você está dentro da administração pública, é o secretário de administração, então já tem uma função dentro da administração pública. Não é alguém, como diziam os penalvenses, né, lá nos anos 90, que está caindo de paraquedas, né? Então já tem uma estrada. Mas aí eu passo para Pierre. Como é que foi essa situação lá, Pierre? Como é que foram esses embates? Porque eu gosto do debate político e, ao mesmo tempo, da maturidade. Isso. Quando você percebe na correlação de forças que o teu concorrente
tá mais qualificado. Aqui é porque não tem prévias. Mas lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem as prévias dentro dos partidos, né, para escolha, com debates acaloradíssimos, né? Mas Penalva não tem essa tradição. Mas eu queria te perguntar, como é que foi esse processo e em que momento você percebeu na correlação de forças que era melhor abrir mão da cabeça de chapa para ser o candidato a vice? Gonçalo, esse processo ele se tornou muito natural, né? O Ronildo, ele sempre foi a liderança do nosso grupo e ele sempre esteve à frente dessas situações. Da mesma forma, quando chegou a ganhar a eleição de 2020 e partimos para uma administração, fui convidado para ser secretário de assistência social, uma missão ali muito honrosa, né? Pelo fato que seria o primeiro homem a assumir a Secretaria de Assistência Social, que sempre foi dada as cargos para mulheres, para a mulher do prefeito, né, da primeira-dama, e eu assumi a secretaria com uma missão, né, de continuar a gestão, né, de fazer mais por Penalva. E quando chegou a eleição de deputado, terminou a eleição, eu cheguei para o Ronildo e fiz a mesma proposta. Ronildo, eu posso levar o meu nome e colocar ele à evidência para ser o pré-candidato do nosso grupo? Ele disse, pode. E, como o Guerra falou, a gente foi construindo amigos, a gente olhava para o lado, as pessoas começaram a aderir ao projeto, começaram a participar dos encontros, das reuniões. E quando chegou, isso aí foi durante aí praticamente 1 ano e pouco, essa disputa interna, que foi muito boa. Eu digo que quem saiu ganhando com isso foi o nosso grupo. Verdade. Né? O nosso grupo saiu muito mais fortalecido, porque tanto o Guerra como o Pierre, com a habilidade política que teve e com o aprendizado que teve com o Ronildo, com o Lorival, a gente foi buscar aliados. A gente não ficou só no campo, dentro do grupo. A gente foi buscar fora. As pessoas, tive uma conversa com você lá atrás, fui buscar outras pessoas que não votavam nesse grupo, e o grupo se fortaleceu. E política, ela é monitoramento. Política, ela é um processo que você tem que olhar mesmo, saber se você está apto para assumir aquele cargo. E isso a gente faz com o quê? Com pesquisas. E a gente vem monitorando o processo e, num comum acordo, a gente disse, vamos fazer uma pesquisa e quem tiver em primeiro será o candidato, quem tiver em segundo será o pré-candidato a vice. E foi o que foi acordado, tanto o Guerra como o Pierre, o grupo, que ali naquele momento defendia os nomes, todos que era do mesmo grupo, não viu problema nenhum da gente fazer isso. E por isso que hoje tem uma chapa pura do grupo que mais trabalhou para Penalva, do grupo que vem mostrando que realmente quer levar o desenvolvimento para Penalva, e hoje está aqui uma chapa forte, que é com o Guerra e o Pierre. E tem essa história de dizer que o Guerra é forasteiro. A diferença de Pierre, que não nasceu em Penalva, foi só a minha mãe que nasceu aqui. Mas eu nasci e me criei em Imperatriz. Vim para cá em 1994, né? Vim residir em Penalva, que minha mãe disse... Aí eu até brinquei com ela quando ela disse, nós vamos para casa, nós vamos embora para Penalva. Eu disse, onde fica? Ela disse, a terra da minha mãe. Lá onde eu nasci, enterrei meu umbigo. Eu disse, mas lá tem campo de bola? E quando eu cheguei, sou apaixonado pelo futebol. Mas era campo. O que tinha mais era campo. Diga-se né? de passagem que até hoje ele não aprendeu a jogar bola. Viu, Gonçalo? E aí Você foi campeão. Foi várias vezes. Então, Compraram o juiz. A minha história política, né, Gonçalo? E isso eu dou a um grupo muito forte. E não é a minha vontade. Este grupo ela é muito maior do que a minha vontade, a vontade de algumas pessoas. Ele é muito mais forte, porque a gente tem um olhar diferente. A gente sempre, quando senta na mesa, a gente não vai discutir o que é bom para mim, o que é bom para o Guerra, o que é bom para o Ronildo. A gente sempre vai discutir o que é bom para Penalva. Isso que nos fortalece. Eu tenho certeza que foi isso que levou a esse entendimento e de mostrar para Penalva que hoje nós temos uma chapa pura, formada pelo pré-candidato a prefeito e o pré-candidato a vice do grupo. Então, eu estou muito tranquilo, as nossas ideias batem do que a gente quer realmente fazer para Penalva, então eu tenho certeza que Penalva terá um prefeito e um vice-prefeito autêntico a levar o nome de Penalva mais à frente.